Olá, alunos de Ara Bergman, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que hora que vocês estão vendo esse vídeo, né? Talvez alguns vejam de madrugada, mas se você está aqui, eu fico muito feliz, tá? Significa que você está tendo interesse, né? Em conseguir uma boa nota aí na nossa avaliação, né? E garantindo uma boa nota no segundo trimestre, dependendo de como você foi no primeiro, já é um passo muito grande para você ir para o oitavo ano bem tranquilo, tá? Então vamos lá. Sou o professor Luiz Alberto, tá? Todo mundo me conhece. Botei aqui uma foto para lembrar, né, de quem eu sou, tá? Não vou colocar eu falando com vídeo para não ficar pesado, né? Eu sei que nem todo mundo tem assim uma internet 100%, às vezes não tem um aparelho, então muita imagem vai acabar travando e vai dificultar o objetivo principal, que é o quê? Passar informação, passar a revisão da aula, tá? A aula voltada para os sétimos anos. Então vamos começar esse negócio aqui. Conteúdo que a gente vai ver: reforma protestante, contra-reforma, fortalecimento do poder real, só Inglaterra e França. Não pedi matéria do segundo trimestre inteiro, porque vocês já fizeram nas outras avaliações, vai ficar muito pesado para vocês. Lembrando que eu subi a revisão do primeiro trimestre, tá? Lá do primeiro trimestre para você dar uma assistidinha. Tá lá no canal do Iara também, vai estar junto com essa daqui. Dá uma olhada naquela, associa as informações que a gente tem lá para essa. A história vai ter muita continuação e desdobramento, né? E boa sorte para a prova. Lembrando que não adianta só assistir esse vídeo, tá? Se você não estudou, fica esperto, tá? Só assistir o vídeo não vai te salvar. Como eu falei, isso aqui é um vídeo curto, só para relembrar os pontos importantes que vão ser cobrados na prova. Então vamos lá, reforma protestante. O que é uma reforma? Reformar, está reformando alguma coisa, com protesto. Tá? Reforma protestante vai ser o quê? Conceito principal: movimento de renovação da igreja iniciada por Martinho Lutero, está aqui a carinha dele, monge alemão, aqui ó, Alemanha. Então Martinho Lutero, na Alemanha, vai fazer o quê? Contestar muitas práticas da igreja. Aqui ele está fixando as 95 teses, tá? 95 teses que ele escreveu contra a igreja. Puxa, professor, que legal. Como que ele não, né? Como que não queimaram ele? Como que a igreja não deu um fim nele? Ele foi muito hábil, tá? Hábil e soube, né, trabalhar de forma de que a igreja acabasse não conseguindo executá-lo, né? Como era comum, né, nas práticas da época, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar a prensa. Eu falei na sala várias vezes a prensa de Gutenberg. O que é a prensa? É a fotocópia da época, tá, pessoal? Então, ele escreveu e difundiu as ideias desse jeito, tá? E também o apoio político. Lembrando que a Alemanha eram vários principados, tá? Então, os príncipes tinham interesse de ter o Papa com poder menor na região, né, onde eles atuavam, e de repente também conseguir tomar alguma coisa da igreja, né? Então é um interesse, né, um interesse financeiro baseado nesse apoio político. Os príncipes não estavam ligando muito para a parte religiosa, tá? É uma questão de interesse. O que vai acontecer? Criação de um novo movimento chamado luteranismo, cujo símbolo é esse aqui, ó. Quais vão ser as bases do luteranismo? Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente Escritura, somente Deus, glória. Tá? Essas vão ser as 5 bases que vão se desdobrar, tá? E vão dar origem a várias vertentes. Lembrando que não são novas religiões, são simplesmente, né, vertentes de uma religião principal. Então a Igreja Católica ela vai dar uma quebrada aqui, tá? Do mesmo jeito que aconteceu na Cisma do Oriente lá no 6º ano, mas não é o assunto que a gente está vendo agora, tá? No vizinho, o que vai acontecer? Não precisa de zap, pessoal. Não precisa de zap na época. Ó, já passou para outro país ali, ó. Tá? Então, na França, esse cara aqui é o João Calvino, que os alunos me perguntam se ele é calvo, mas eu não sei dizer se ele era calvo ou não, porque nas gravuras ele sempre está de chapéu. Tá? O João Calvino vai se basear no movimento luterano, ele vai ler, ele também era teólogo, né? Ele vai ler o que o Lutero escreveu e vai dar uma adaptada. O que ele fez? Formulou ideias do luteranismo com algumas diferençazinhas, tá? Voltadas para quem? Para a França, porque os alemães são diferentes dos franceses, tá? Eles pensam de outra maneira, então dá para colocar a mesma coisa, a mesma receita do bolo para outro lugar, tá? Então, 5 pontos dele, assim como tinha 5 solas para o luterano, aqui vão ter 5 pontos para o calvinismo, tá? Calvinismo aqui, ó, depravação total, que significa o quê? Toda a humanidade, né, vai ser danificada e distorcida pela entrada do pecado no mundo, ou seja, o que significa isso? Significa que todo homem nasce com o pecado. Eleição incondicional. Deus escolhe a quem ele quer escolher, e ponto. Tá? Expiação limitada. A morte de Cristo, né, paga por todos os pecados daqueles que foram eleitos. Tá? Ele, vamos dizer assim, ele quita o cheque, ele quita a dívida por todos. Tá? Graça irresistível. Então, o que é graça irresistível? Ninguém pode negar ou resistir à graça salvadora de Deus. Ou seja, se você receber um chamado de Deus, você não pode se negar a isso. É impossível se negar a isso.
E a perseverança dos santos significa o quê? Que as pessoas que são escolhidas, os que verdadeiramente vão ser salvos, vão perseverar até o fim. Essas são as 5 bases. Tá? Vamos lá, o Zap Zap da época está correndo. Ó. No outro país vizinho aqui, Inglaterra, o que vai acontecer? Ó, o professor colocou aqui até um mapinha da Inglaterra, ó, que legal. O que significa esse mapinha aqui? Significa o seguinte, tá, pessoal? A bandeira da Inglaterra é isso aqui, ó. Tá vendo que é uma parte da ilha? Aquela bandeira que você está acostumado a ver, 3 cores, ela é uma sobreposição de outros países também, que vão formar o United Kingdom, ou Reino Unido. Que é o quê? Escócia, Irlanda e Inglaterra. As 3 bandeiras juntas vão dar aquela tricolor que a gente conhece. Essa aqui é só da Inglaterra. O que o rei Henrique vai fazer? Vejam que é um rei. Tá? O rei vai se basear nos movimentos anteriores, mais interesse. Tá? O Henrique VIII, o rei da Inglaterra, ele vai fazer o quê? Vai separar a igreja da Inglaterra da igreja católica. Como que ele vai fazer isso? Ele queria se separar da Catarina de Aragão e sabia que a igreja católica não permitia. A ideia dele é o quê? Ele vai tentar se separar, mas isso é apenas um motivo, né, para ele pedir para o Papa. Tá? Ele, na verdade, ele queria fazer o quê? Ele queria eliminar, né, as opiniões do Papa no seu reino. Tá? Então ele vai sentar com o parlamento e vai explicar, olha, parlamento, ó, coloquei até uma imagem aqui de uma igreja, ó, quanto vale um negócio desse, né? Tem um terreno aqui? Tem, existe um terreno grande. Então ele vai juntar essas coisas aqui, né? E vai conseguir convencer o parlamento de que é importante separar e criar uma nova igreja. Como que ele vai fazer isso? Com um ato de supremacia. Então, pessoal, entendido o movimento anglicano na Inglaterra, vamos falar das diferenças. Tá? O que tem aqui? Ó? Tem uma tabela. Tá? Nessa tabela eu coloquei aqui a Igreja Católica, tá? E as vertentes aqui, Igreja Luterana, Igreja Calvinista e Igreja Anglicana. O que é importante você lembrar aqui? Né? Vamos puxar uma cor aqui para vocês verem. Ó. Notem aqui, ó. Para as reformas protestantes, aqui para a Igreja Luterana, Calvinista e Anglicana, a gente tem o quê? Vão se manter apenas 2 sacramentos, tá? Batismo e comunhão. Tá? Enquanto a Igreja Católica vai manter os 7. Tá? Temos aqui também, ó, nas vertentes protestantes, a gente tem o quê? Uma concepção de Bíblia livre, ou seja, as pessoas podem ler a Bíblia, né? As pessoas têm o livre-arbítrio de interpretar esta mensagem, enquanto na Igreja Católica não. A Igreja Católica ela precisa do quê? Ela precisa que um padre faça essa interpretação. Precisava nesse período, tá? Perfeito? Não vou cobrar muito assim, muito essas questões aqui, tá? O que eu preciso que vocês entendam na prova são as diferenças de uma para outra e as diferenças principais em relação à Igreja Católica, tá? Contra-reforma, o nome já diz aqui, ó, é uma reforma, né, ao contrário, que é contra-reforma, ou seja, a Igreja Católica vai olhar esses movimentos, né, que aconteceram, ela vai tomar vamos dizer assim, uma direção enquanto a isso, tá? Nós temos aqui, ó, ponto principal que eu coloquei aqui, ó, Concílio de Trento, Trento que não é do chocolate e tal, o Trento aqui, inclusive o chocolate, ele tem esse nome, porque esse concílio, que é uma reunião, aconteceu na cidade de Trento. Prestem muita atenção de como o tempo passava mais devagar nessa época, tá? Esse concílio, ele começou em 1545 e foi até 1563. É uma reunião, pessoal, essa reunião aqui tem quase 20 anos. Os caras ficaram 20 anos fazendo uma reunião, tá? Para decidir poucas coisas, né? Então, vamos lá. O que eles decidiram no concílio de Trento? Tá? Apenas a igreja podia explicar a Bíblia, tá? Não só a fé, mas também a prática de boas ações, tá? Era necessária para se obter a salvação. O Papa continuava sendo a maior autoridade e os membros do clero, ou seja, padre, tá? Estavam proibidos de se casar. 2 pontos aqui principais. Tá? Vai ser criada aqui, ó, tem esse símbolo aqui, ó, a Ordem dos Jesuítas, por quê? Olha a data. Você já tem aqui a América, tá? Em 1492, Colombo chega na América, ou seja, em 1530 começa a colonização já do que vai ser o Brasil. Tá? Então aqui, ó, criação dos jesuítas, né? Ordem jesuíta, né? Pelo Dom Inácio de Loyola, e a criação do Index Librorum Prohibitorum, ou seja, índice de livros proibidos. Todos os livros que eram proibidos pela igreja iam entrar nesse índice. Então tudo que falasse mal da igreja é um tipo de censura, ia ser cadastrado nesse índex, tá? Lembrando que esse índex só vai morrer, de fato, cair, né?
A igreja não vai mais utilizar agora, como se fosse ontem, em 1966, tá? E vai ficar um bom tempo aí, desde lá de 1545 até agora, né? Há pouco tempo atrás. Tá? Entendido isso, troca a matéria, fortalecimento do poder real, Inglaterra, e aqui a gente vai dar uma passada mais rápida, tá? O professor colocou os símbolozinhos aqui. Então, assim, Inglaterra, tá? Até o século XII, tá? As ilhas que formam o atual Reino Unido não possuíam uma unidade política, ou seja, a Inglaterra não era um país. Se você voltasse no tempo aqui, voltasse nessa época aqui e falasse o que é a Inglaterra, ninguém ia saber o que é. Tá? Elas não tinham unidade política. Elas eram um bloco, tá? De 4 reinos independentes, tá? Herdeiros dos povos anglo-saxões, que se chama Inglaterra, Angla, aqui ó, o nome aqui, ó, anglo-saxões, da língua inglesa, tá? O que vai acontecer? O rei Henrique I, tá? Normando, descendente dos vikings, tá? Nesse período aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai centralizar esse governo. Como que você faz isso? Como que você cria um país, tá? Até esse momento não tinha um país, não tinha um reino, tá? Então ele vai unificar as moedas, tá? Vai criar um exército próprio, um exército assalariado, tá? E vai fazer o quê? Vai rebaixar os senhores feudais vão virar nobres, tá? Na sequência, a gente vai ter o Ricardo Coração de Leão, que vai se envolver nas cruzadas e vai gastar muito dinheiro da coroa, tá? E daí a gente vai ter o cara aqui, ó, o rei, né? O rei que, vamos dizer assim, né, não foi tão bom, né? O João Sem Terra, né? O que o João Sem Terra vai fazer? Ele vai, para compensar aqui o dinheiro que o Ricardo Coração de Leão gastou, o João Sem Terra vai colocar tributo, ou seja, imposto. Ninguém gosta de imposto, tá? Ninguém gosta de imposto. Então ele colocou tanto imposto que o que aconteceu? O povo se revoltou, né? Os políticos da época, a nobreza, enfim, né? A própria burguesia vai se revoltar e vai ser criada a Magna Carta, né? Carta Magna, tá? Que é a Constituição da Inglaterra. E nessa carta vai ser criado o parlamento, com a Câmara dos Nobres e a Câmara dos Comuns. Ou seja, principal ponto aqui, eu já repeti, mas acho que não sei quantas vezes em aula isso. A Inglaterra ela tem um rei limitado. Um rei que é limitado por quem? Pelo parlamento. Que é o oposto de quem? Da França. Tá? Então aqui, ó, fortalecimento do poder real, França, a gente tem aqui o símbolozinho, tá? Na França é um pouco diferente, tá? Tenta decorar da seguinte forma, decorar não é bom, mas nesse caso vale a pena, tá? Na Inglaterra você tem um rei que não manda, é um rei decorativo. Ele até manda, mas ele depende do parlamento. Na França, nesse período, não. Na França aqui o rei é ilimitado, né? Ele faz o que ele quiser. Tanto é que você vai ter a Revolução Francesa depois, mas é um papo para a gente conversar mais para frente, tá? Muito provavelmente o 8º ano, e não vai ser comigo, vai ser com o professor Fernando, tá? Então aqui, ó, como que vai começar o fortalecimento do poder real na França? A gente tem a dinastia dos Capetos. Os Capetos, tá? Não são capetas, tá? É o nome de uma família nobre, tá? Os Capetos vão fazer o quê? Vão confiscar feudos. Vai sobrar gente, tá? Tem gente que morava aqui, tá? Não era abandonado isso aqui. Eles vão criar a Assembleia Geral dos Estados, tá? Essa Assembleia Geral dos Estados está aqui, ó. Tá? Como que funcionava a França? Então aqui, primeiro Estado clero, segundo Estado nobre, terceiro Estado trabalhadores e a burguesia, tudo junto aqui, o galerão, tá? Notem que dentro da pirâmide social, aqui no extrato, não tem rei. Eu coloquei aqui o símbolozinho aqui, ó, o símbolozinho do rei da França mesmo, o rei Sol. Por que ele está simbolizado como rei Sol? Porque ele está acima de tudo e de todos aqui, ele está acima da pirâmide, tá? Ele manda muito, ele realmente faz o que quer. Essa é a principal diferença que você tem que lembrar com a Inglaterra. Muito provavelmente eu vou pedir alguma coisa dessa na prova, tá? Entendido isso, pessoal, boa sorte, tá? Desejo boa sorte para vocês na prova. Volto a lembrar, não adianta querer só assistir essa aula aqui de 13, 14 minutos e achar que vai bem. Não vai. Vai assistir só isso aqui? Não vai. Você tem que ter ali, né? Dado uma estudada, dado uma relembrada. E isso aqui é só para dar aquela, né? Um dia antes da prova ali, você dá uma olhada no vídeo. Perfeito? Estou à disposição no colégio para eventuais dúvidas, tá? Podem me procurar também pelo @escola e aqueles que têm um número comercial eu fico à disposição. Um forte abraço.